E aí, gente bonita, elegante e sincera, tudo bem com vocês? Eu sou o Fábio Castilhos e agora a gente vai dar uma palavrinha sobre a tua prova no Enem. Eu tô gravando esse vídeo nas vésperas do Enem não para te dar umas dicas perfeitas de qual é que vai ser o tema da redação ou qual é o assunto principal que pode cair numa questão de humanas ou de linguagens. Acho que é mais importante a gente levar em consideração que nesse ponto tu já está preparado. Foram alguns meses e alguns anos de preparação para poder chegar nessa data, nesse teu primeiro dia de Enem, chegar lá e arrasar. Eu fui teu professor de língua portuguesa e de redação durante um certo tempo e eu tenho noção do quanto cada um dos meus alunos tem condições de produzir. E eu tenho confiança plena não apenas no teu trabalho e no meu trabalho, a gente escrevendo, a gente procurando entender linguagem, a gente procurando responder algumas questões de humanas, a gente procurando entender algumas questões de linguagens e códigos e respondê-las, como também na prática da escrita, e isso eu acho que é essencial. Acho que a dica número 1 aqui é simples. Prepara teu emocional desde já, desde agora. Tu tem conhecimento da matéria, tu tem conhecimento dos teus estudos, tu vais conseguir responder todas aquelas questões que foram trabalhadas dentro das tuas aulas, seja de linguagem, seja das outras áreas, mas tu vais conseguir responder não apenas porque tu tem conhecimento daquele conteúdo, mas porque tu teve um exercício de escrita e de raciocínio ao longo desse tempo. Isso é essencial para ti. Eu tenho noção de que o Enem não é uma prova perfeita, sabe? É uma construção social, é uma avaliação final, é um exame nacional para poder avaliar o quanto a educação vem evoluindo e em quais os setores, quais as regiões do Brasil em que ela precisa melhorar ou não. Existe a expectativa de que o Enem consiga atender a todas essas avaliações, consiga medir, de certa forma, o conhecimento de todo mundo, o que a gente sabe que não é bem assim. Uma segunda dica que é para poder mostrar que tu precisa ter tranquilidade ao longo da tua prova. Deixa tudo preparado com antecedência para a hora de sair. Se puder, hoje à noite, já deixa todos separados os teus documentos, a grana para poder ir até o local de prova, depois voltar para casa numa boa, para ficar tranquilo. Deixa tudo que é externo pronto para que tu consigas não ter distrações ao longo da tua prova, ao longo do teu exame. Para que aquele momento de prova que tu consiga realmente te dedicar a resolver questões do teu conhecimento. Eu acho que uma terceira dica antes dessa avaliação também é bem óbvia, né? Dorme, sabe? Vai pra cama cedo, dorme, acorda numa boa, toma um café da manhã legal, não exagera no almoço. Mais do que tudo, esteja bem contigo mesmo para poder realizar essa prova. A gente já falou que é uma prova de resistência, muitas vezes. A gente já falou que é uma prova que vai tentar te confundir em algumas questões ou outras, que vai pedir o teu discernimento na hora da escrita da redação para que tu seja crítico, para que tu seja cidadão, para que tu consiga colocar no papel a tua opinião e, mais do que isso, que tu consiga fazer isso de uma maneira exímia, que tu consiga ter discernimento, responsabilidade e um bom conhecimento de língua portuguesa. Como uma quarta dica, eu te sugiro a organização na hora da prova. Eu sempre vou defender a ideia de que a redação tem que ser feita em ciclos, ou seja, que tu faça um esquema e um rascunhão antes de mais nada, antes de começar a prova, e tu comece a fazer as questões. Foca nas questões mais fáceis, se tu percebeu que é muito difícil, vai eliminando os absurdos e passa para a próxima, sabe? Procura focar naquilo que tu tem conhecimento, mas dá um tempo para tua cabeça nas questões objetivas para poder voltar para a redação. Tu vai perceber que algumas questões de humanas e de linguagens podem ter pontos de referência, pontos de contato com a redação. E aí o tema da redação consegue se desenvolver melhor na tua cabeça porque tu está adquirindo outros argumentos para poder desenvolver as tuas ideias. Por último, finaliza as questões, revisa aquilo que é mais complexo, mais difícil do teu ponto de vista, termina de revisar o teu texto, passa limpo o teu texto e aí por último vai colocar as questões objetivas. Por que isso?
Porque lá nos últimos 15 minutos de prova, tu não vai conseguir escrever uma conclusão perfeita, mas tu vai conseguir ali só passando a limpo, marcando na folha ótica, em 10, 15 minutos tu termina sem ansiedade, com tranquilidade, sabendo organizar o teu tempo. Tu já sabe mais ou menos quanto tempo tu leva para cada questão, tu já sabe mais ou menos quanto tempo tu leva para escrever uma redação. Bora lá porque tu tem conhecimento para fazer isso. Por último, como dica número 5, mantenha o foco. Porque tu, terminando o primeiro dia de provas, o primeiro domingo, tu vai ter mais uma semana para poder revisar todo o material de ciências da natureza e de matemática. Acho que é importante tu levar em consideração que o Enem ainda não acabou. O Enem só acaba depois do dia 12. Então tu tem todo o dia 5 para poder te focar nas humanas, na redação e nas linguagens, mas tu tem mais uma semana para poder recuperar algum conteúdo que tenha ficado para trás. Chama teu professor, tira uma dúvida, troca uma ideia, tenta resolver uma questãozinha ou outra. E aí lá na próxima semana, no dia 11, tu vai fazer o mesmo esquema. Calma, tranquilidade, organização, chega na hora e arrasa no Enem. Pessoal que tem aula comigo, um grande beijo para vocês. Eu estou muito feliz de poder trabalhar nessa etapa da vida de vocês, porque não é apenas uma preocupação minha que vocês estejam bem, que vocês tenham um bom desempenho. Para mim, é o resultado de um trabalho em conjunto, não apenas dos meus colegas, professores das outras áreas, não apenas meu, mas essencialmente o quanto nós conseguimos cativar a tua atenção e o teu interesse para poder trabalhar. Sabe, todas as vezes que nós podemos discutir um tema de redação ou podemos discutir algum determinado argumento, uma questão de Enem, a gente desenvolveu um contato e um olhar mais interessante sobre a prova. E aí tu vai te dar conta apenas disso. É uma prova, como tantas outras que tu já fez na tua vida e que tu vai fazer numa boa. Tenho certeza que tu vai arrasar, confio em ti. Valeu, até mais, tchau, tchau.